volta com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação do jornalista Hudson Carvalho e recebendo o senador Lindbergh Farias, do PT. Senador, nesse primeiro momento que o projeto esteve no Senado, com todo o processo de negociação, idas e vindas, tentativa de acordo, participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, em nome do governo federal, enfim... houve vários embates e tal, mas nesses embates transpareceu que a União não tem uma posição muito clara a respeito disso. Quer dizer, por exemplo, o projeto do senador Vital do Rego é o projeto da União, ou seja, essa é a postura, é a posição, o governo federal avaliza aquele projeto ou tem uma outra postura, tem uma outra opinião? Esse embate fratricida entre estados produtores e estados não produtores só poderia ser superado, na minha avaliação, caso houvesse uma participação mais incisiva, mais clara, mais objetiva, concreta, da União como elemento moderador desse conflito. Até agora isso não aconteceu, senador. Olha, você falou tudo, Ricardo. Eu acho que colocaram a articulação política da presidenta Dilma, e eu me refiro aqui claramente à ministra Ideli, e ao líder do governo no Congresso, Zé Pimentel, colocaram a Dilma numa situação muito difícil, porque eles se envolveram nessa negociação desse projeto, assumiram a paternidade desse projeto do senador Vital do Rego. Exatamente. Quer as dizer, coisas, eu estou falando as coisas como são. O que pareceu é que o projeto tinha o aval do Palácio do Planalto. Como são? A Dilma, o governador, quando teve com a presidenta tomou um susto quando ele falou dos números, do impacto para o Rio de Janeiro. E colocaram a presidenta numa situação difícil porque, concretamente, vai ter que passar por ela. Ela vai sancionar ou vetar. Eu vou trabalhar muito para que a presidente vete esse projeto. Eu acho que, inclusive, politicamente é um desastre. É um desastre. Você sabe que o Lula teve um trabalho aqui no Rio de Janeiro, conquistou a confiança do povo do Rio de Janeiro depois de muito trabalho. Entendeu? Eu acho que a presidenta vai ter que vetar. Agora, quando eu falava das manifestações, isso é importante, porque, veja bem, nós temos uma distorção nesse país grande na federação, Hudson. Eu estou convencido que criaram um sistema pela distorção da representatividade na Câmara, porque você sabe que hoje um voto de um eleitor não é a mesma coisa. O voto do eleitor no Rio de Janeiro e de São Paulo não é a mesma coisa, porque você criou uma distorção. Você tem uma maioria de 70 deputados por estado e estados, às vezes, menores, têm que eleger 8 deputados. Então você cria uma distorção de uma forma tal e que o Senado reforça, cada estado tem 3 senadores como representante, aquilo é a casa da federação. Mas eu estou convencido, então, que dessa distorção, uma parte de oligarquias regionais desse país capturaram o poder legislativo. Não é por acaso que os 13 últimos presidentes do Congresso Nacionais são ligados a esse bloco regional. Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães, José Sarney, Renan. É esse o caminho. Essa turma que está no comando do Congresso Nacional hoje faz essa ofensiva contra o Rio de Janeiro. O senhor fez uma acusação numa entrevista ao jornal o Globo de que o senador José Sarney comandava essa ofensiva contra o Rio de Janeiro. Eu queria saber se é isso mesmo. Mas Sarney teve à frente de tudo isso, todos os momentos. E o mais grave, que eu quero mostrar uma coisa aqui a vocês, para você dar alguns números. Você sabe qual é a maior arrecadação per capita, ou seja, tudo que o Estado recebe distribuído por cada indivíduo? Você é capaz de dizer São Paulo, não é isso? Não é. A maior arrecadação per capita do país é Roraima, R$ 5.300 por pessoa. Né? A segunda maior é Amapá. Né? Então, há uma distorção que é o seguinte, há uma distorção na representação, e essa distorção na representação acabou criando uma distorção também na distribuição de recursos pelo país, porque quando criaram o Fundo de Participação dos Estados, o Sarney era presidente da República, o Rio de Janeiro ficou com a segunda pior líquido, que ficou com 1,5%. O Maranhão tem 7,5%. Então não tem muito critério. Então você veja, o que está acontecendo, eu vou dar o último dado para passar para os seus. Em 2009, sabe quanto a União arrecadou no Rio? 115 bi. Sabe quanto voltou? Sabe quanto retornou? 14 bi. Eu não sou contra Roraima, eu estou falando tanto de Roraima aqui, mas você sabe, o estado de Roraima, você sabe de toda a sua arrecadação, 70% é de transferências de impostos que a União arrecada em todo o Brasil e joga para lá. Então eu estou convencido que aqui é uma distorção federativa muito grande e tem um bloco regional que comanda o Congresso Nacional que se alimenta dessa distorção também da distribuição dos recursos. Senador, duas coisinhas aqui. Uma voltando aí à questão da presidenta Dilma, né, que eu acho que é preciso saber
que decisão ela vai tomar, né? E se ela terá coragem de enfrentar justamente essa oligarquia que o senhor aqui aponta. E outra coisa que eu acho mais estranho ainda é o seguinte: como é que o senhor vê o comportamento de São Paulo, que é, em tese, Estado produtor, mas age politicamente como se não fosse Estado produtor? Ou seja, enquanto o Rio e o Espírito Santo sempre lutaram contra essas distorções ou contra a situação, São Paulo parece que não se mobiliza no mesmo sentido, sendo, inclusive, Estado produtor. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que São Paulo vai entrar na briga agora, porque o projeto é tão devastador do Vital do Rego. O que é que São Paulo... São Paulo vai ganhar petróleo com o pré-sal. E o pré-sal não estava no jogo, porque o pré-sal estava valendo a regra do acordo Lula. Eles estão mexendo agora no que já foi licitado na concessão. Aí São Paulo estava aqui, é pouco para a gente. Só que eles mexeram também na regra do pré-sal, piorando o projeto do Lula, porque o projeto do Lula já foi um acordo em que nós abrimos mão de muitas receitas naquilo ali. A gente abriu mão muito. Então mexeu também nisso. Eu acho que agora São Paulo vem para o nosso lado. Mas qual é o problema? No Congresso Nacional, apesar da região Sudeste ter 40% do eleitorado brasileiro, mas no Congresso nós somos nada. Nós somos muito pequenos. Para não parecer que é mentira, dados chutados aqui da boca, eu estou agora com o iPad aqui. Quando eu falo as 14 maiores receitas correntes do país, é que primeiro Roraima, 5.300 por pessoa, depois Distrito Federal, 5.300, depois Acre, depois Amapá. Nós só vamos aparecer em 12º lugar, com 3.000. Então, você está entendendo que há uma distorção? A lógica de haver uma distribuição regional mais igual, nós concordamos. Eu não estou aqui só por ser senador do Rio nessa briga, é porque é injusto. O senhor acha que enfrentar esse tema, isso é outro tema, no sentido de que é uma questão do Pacto Federativo e uma discussão sobre isso. O senhor acha que tem alguém coragem de enfrentar isso? Tem que, a questão está posta da seguinte forma: ou a presidenta Dilma lidera essa discussão federativa, porque, veja bem, essa questão vai ter que ser enfrentada porque o Supremo já julgou isso constitucional. Então, há uma razão, quer dizer, legal para se enfrentar esse problema. O Congresso vai ter que se deparar com isso, porque há uma exigência de que ele repare isso por conta dessa declaração do Supremo, que julgou inconstitucional a repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados da maneira como ocorre atualmente. Você está certíssimo, Ricardo. Você sabe que o Supremo julgou inconstitucional e disse o seguinte: o Congresso Nacional tem até 2012 para criar novos critérios de repartição desse Fundo de Participação dos Estados, que é hoje uma soma de 40 bilhões que é dividido entre os estados brasileiros. Eu acho o seguinte: o Congresso Nacional, do jeito que está hoje, não tem capacidade política para, de forma racional, encontrar um caminho para o Fundo de Participação dos Estados. Então, veja bem, só há uma saída: a presidenta Dilma liderar um debate federativo, chamar os governadores para a mesa, discutir royalties, fundo de participação dos estados, discutir a dívida dos estados também, porque esse é outro problema. Os estados estão quebrados, né? A dívida dos estados hoje é algo impagável. Para você ter uma ideia, Minas Gerais em 97, eu estou aqui mexendo no iPad para parar na tabela para mostrar. Minas Gerais, em 97, quando fez a renegociação da dívida com o governo federal, a dívida era 17 bilhões. Eles pagaram 18, a dívida é 55. Você sabe quanto é que os estados estão pagando? Juros de 6 a 9% mais IGPDI. IGPDI no ano passado foi 11,3%. Então os estados estão pagando entre 17% e 20%. A taxa Selic é 11,5% hoje, vai cair. É como se o Tesouro estivesse lucrando em cima dos estados. Então a grande saída é juntar todo mundo em torno da mesa para discutir esses temas de forma conjunta. Inclusive, se não fizer isso... A questão do ICMS, que na realidade, o caso do petróleo é uma exceção, porque o ICMS é sempre cobrado na produção, na origem, e no caso do petróleo é cobrado de maneira excepcional no consumo, no destino, ou seja, o Rio já perdeu com essa alteração feita na Constituição 8 bilhões, 9 bilhões por ano, ou seja, uma das razões dos royalties teria sido exatamente a criação para ter um efeito compensador com essa perda. Você tocou no ponto central. Quando no processo de discussão da Constituinte, o artigo 20, parágrafo 1º, que toca na questão dos royalties e participação especial, surge justamente porque o Rio de Janeiro e o Paraná tinham perdido o ICMS na origem do petróleo e da energia elétrica. Isso significaria 8 bilhões e meio a mais. Tem um voto muito interessante do ministro Nelson Jobim, quando estava no Supremo Tribunal Federal,
e eu estou convencido que lá nós vamos ganhar essa batalha, se tiver que ir até lá, em que ele conta essa história. Ele diz, o artigo 20, parágrafo 1º, que cria os royalties, surgiu como uma compensação por termos perdido o ICMS na origem naquele momento. Então, resumindo, a Dilma tem que liderar esse debate federativo. Se não acontecer isso, vai acabar tudo no Supremo Tribunal Federal. E ainda bem que nós temos um acordo constitucional para tratar desses temas. Vai bater lá royalties, vai ter fundo de participação, todos os temas vão para lá. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o senador Lindbergh Farias.